Olá, boa noite. Com transmissão pela TV Cultura, emissoras afiliadas e conectado no YouTube, Facebook e Twitter, o Roda Viva começa agora. Um dos cientistas mais renomados do país, o convidado do Roda Viva de hoje, reuniu décadas de estudos para pedir que as pessoas prestem atenção às mensagens do inconsciente. O chamado está no livro O Oráculo da Noite, que explora de maneira inédita a importância dos sonhos para a evolução da humanidade. A obra passeia por diversas áreas de investigação da mente, das tradições tribais, à medicina e à psicanálise. Seu autor, um militante pela ciência no Brasil, prega a resistência à insônia do mundo e a valorização do sonho como uma janela para buscar experiências do passado, nas experiências do passado as soluções para o futuro. Para falar sobre esses e outros assuntos, o convidado do Roda Viva de hoje é o professor titular de Neurociência e vice-diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Siddhartha Ribeiro. Formado em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília, tem mestrado em Neurobiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em seguida, completou doutorado em Neurociências pela Rockefeller University, em Nova York, e pós-doutorado na Duke University, na Carolina do Norte. No Brasil, foi um dos fundadores do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Além de pesquisador e escritor, é um incansável defensor de maiores investimentos em ciência e tecnologia, além de batalhar contra a fuga de cérebros para outros países. Para conversar com o Siddhartha, nós convidamos Bernardo Esteves, ele é repórter da revista Piauí. Reinaldo José Lopes, ele é repórter de ciência do jornal Folha de São Paulo. Daniel Fernandes, editor do núcleo Metrópole do jornal O Estado de São Paulo. Danilo Thomas, colaborador do jornal Valor Econômico e do site português Fumaça. Alexandre Verzignassi, diretor de redação da revista Super Interessante. E nós contamos ainda com o olhar atentíssimo do nosso cartunista, Paulo Caruso. Boa noite, professor. Boa noite, Daniela. Muitíssimo obrigado pela presença no Roda hoje. Eu achei o livro absolutamente intrigante e vim para cá pensando como é que estão os seus sonhos hoje, num momento de tanta polaridade no país, em que o debate está tão intrincado. Que mensagens o senhor tem encontrado aí no seu subconsciente? Os sonhos mudaram de algum tempo para cá? Do ponto de vista da ciência brasileira, é um verdadeiro pesadelo. Do ponto de vista dos indígenas, da Amazônia. E eu acredito que, de fato, a gente está vivendo um grande retrocesso. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos tendo um debate muito mais aprofundado sobre que projeto de país nós queremos ter. Qual é a vocação do Brasil? A vocação do Brasil é vender soja, a vocação do Brasil é vender minério, ou é produzir conhecimento, investir no capital humano? Essa discussão está completamente viva e, nesse sentido, tenho otimismo, porque eu espero que nós sejamos capazes de fazer um grande país. O Brasil é muito grande, não tem por que não ser um grande país. Vamos então abrir a roda, vamos começar com o Daniel. Professor, o senhor falou a respeito da polarização e a vocação que a gente tem, o país que a gente quer ser, e eu faria uma pergunta bem nessa linha, e propositiva também, tentando entender, independentemente do espectro do governo em questão, mas de que forma a gente pode construir uma excelência maior ou criar uma excelência na questão da ciência, na questão da educação. Me parece que o senhor sempre fala que há um potencial muito grande e ele não é desenvolvido. Em que a gente está patinando e que isso pode, de alguma forma, ser construído a partir de agora, e como construir isso? Talvez 40 minutos seja necessário para a gente. Pelo amor de Deus, não. Esse bloco só tem 20 minutos, professor. Se a gente olhar para o mundo, há 30 anos atrás, o Brasil não tinha um PIB semelhante ao da China, da Coreia do Sul. Não tem nenhuma razão para o Brasil não ser um país desenvolvido, a não ser o fato de que as forças produtivas continuam organizadas de maneira escravista. O investimento, é muito comum encontrar uma pessoa muito rica no Brasil que investe em museus nos Estados Unidos, na Europa, e não investe no Brasil. Então existe um problema no país que diz respeito à distribuição, que diz respeito à maneira como o trabalho é realizado e apropriado. Como que a gente vai resolver esse problema?
Muitas pessoas que são ricas acham que se pagarem impostos o Estado vai dissipar a sua riqueza. Então que elas façam elas mesmas o que precisa ser feito, que é basicamente investir em educação, ciência e tecnologia por um período sustentado. O investimento em ciência no Brasil aumentou muito na primeira década desse século e nós caminhávamos para um investimento do tamanho de um país desenvolvido. E agora nós fizemos o caminho reverso, estamos de volta ao orçamento de 20 anos atrás. Se nós fizermos isso, a gente vai estar entrando de marcha ré no século XXI e o lugar que vai sobrar para a gente é acoplado no fim da fila, vendendo commodities que eventualmente serão muito baratas, haverá competidores, o futuro muito ruim. Por outro lado, acho que a nota de otimismo é que nós temos um povo extremamente trabalhador, criativo, e se nós investirmos no povo, isso vai dar certo. Isso aconteceu em outros lugares, não tem nenhuma razão para não acontecer aqui. Bernardo. Siddhartha, você falou dos cortes para os recursos na ciência. Você fez doutorado e pós-doutorado em universidades de ponta nos Estados Unidos, tem cacife para fazer carreira em qualquer grande universidade do mundo, mas você escolheu se instalar em Natal, uma cidade distante dos grandes centros científicos brasileiros. 14 anos depois, o nível de recursos para ciência, recursos federais para a ciência, vem baixando de ano a ano desde o segundo mandato da Dilma. Você se arrepende da sua escolha? De modo algum, Bernardo. Pode ser que eu precise ir embora do Brasil se ele deixar de ser viável, mas isso não aconteceu ainda. Então, enquanto não acontecer, a gente vai tentar construí-lo, né? As pessoas me perguntam como é que eu me sinto. Eu me sinto como um violinista no convés do Titanic. Isso é porque ele disse que estava esperançoso. Danilo. Professor, uma proposta que o senhor tem é a da federalização do ensino básico e médio, como acontece com o ensino universitário federal. Por que o senhor acha que a federalização é uma solução para a educação no Brasil? Essa proposta não é minha, né? A pessoa que eu vi falando sobre isso é o ex-senador Cristóvão Buarque, mas eu acho que ela faz sentido. Porque me choca que os professores universitários que estão no sistema federal estejam conseguindo trabalhar, mas o pessoal que dá aula para as crianças, os professores do magistério, tenham um salário de fome. Isso é chocante. Então, na minha opinião, nós deveríamos unificar a carreira de professor pelo teto. Pelo teto. Tratar todos os professores como sendo parte de uma única carreira, e se o professor do magistério tiver mestrado e doutorado, que tenha recompensas por isso. É fundamental a gente entender que o país só tem solução através da educação. Se não houver investimento em educação, ciência e tecnologia, não há solução. E as pessoas que pensam o contrário deveriam estudar um pouco o que aconteceu com os nossos vizinhos e o que acontece com os países desenvolvidos. A Coreia, por exemplo, é um país que foi muito desenvolvido em termos de cultura, mesmo da sua ciência, por muitos séculos. Depois passou por um processo de invasão estrangeira e perdeu a sua riqueza e chegou a ter 75% de analfabetos no século XX e depois conseguiu se recuperar, a Coreia do Sul. A gente precisa fazer alguma coisa parecida, a gente precisa de um grande movimento unificado, coerente em direção ao futuro. Eu acho que a federalização pode dar conta disso, mas evidentemente a palavra em si não quer dizer nada, o que importa é qual é o projeto, como que isso é realizado. Obrigado. Siddhartha, continuando nesse tom apocalíptico aí, eu acho que é meio inegável que a gente vive um contexto não só de corte de verbas por razões orçamentárias, que é real e talvez necessário, mas um contexto de guerra cultural à ciência no país, realmente. E a universidade, enfim, aos conceitos de racionalidade que a ciência traz. É realmente um contexto de guerra. A minha pergunta é, os cientistas poderiam ter feito mais no Brasil para se proteger ou para minimizar ou evitar essa guerra quase declarada, praticamente declarada? A gente tem uma impressão, às vezes, de que sejam iniciativas para divulgar o que eles fazem para a população, durante muito tempo, a maioria deles, pelo menos, foi muito tímida, e também ficaram um pouco encastelados num sistema que produzia conhecimento, às vezes muito incremental, de maneira um pouco acomodada, sem, em muitos casos, enfrentar os desafios que eram importantes para o desenvolvimento do país. Então, dava para ter se protegido melhor dessa guerra? Dava para ter criado fortalezas antes de tomar o bombardeio que eles estão tomando hoje? Eu entendo de onde a sua pergunta vem. Eu acho que é fundamental a aproximação dos cientistas com a sociedade, seja para falar de ciência ou seja para falar da importância de financiar ciência. São coisas um pouco diferentes. Eu tenho
feito o exercício de me engajar em conversas com pessoas que pensam diferente. Por exemplo, toda vez que eu pego um táxi, eu pego um Uber, tipicamente eu encontro pessoas que estão apoiando o atual governo e que têm uma opinião, a princípio, favorável. E aí a gente começa a conversar sobre o que está acontecendo. Teve um momento que, recentemente, na Bienal do Livro, eu peguei um engarrafamento, tive 1 hora de conversa e o motorista, muito entusiasta, e aí ele perguntou: o que você acha? E eu comecei a dizer o que eu achava, e ele falou: eu não tinha pensado pelo lado de vocês, cientistas. E eu falei: olha, o lado dos cientistas é o lado de todo mundo. Porque o seu carro tem ciência e tecnologia, o seu celular tem ciência e tecnologia. Aí ele falou: mas o agronegócio é porque a gente tem muita terra. Eu falei: não, mas o agronegócio é porque teve a Joana Doberheiner, enceropédica, que fez pesquisa, que descobriu como é que fixa nitrogênio usando bactérias. Então, não tem como a gente escapar. O século XXI é um século tecnológico e existe uma aceleração. Então, existe uma urgência. Quando o Bolsonaro foi candidato e disse que ia investir 3% do PIB em ciência, todos os cientistas riram, porque nossa bandeira histórica foi 2%. Mas, ao mesmo tempo, nós dissemos: ótimo, ótimo, que maravilha, que o ministro Marcos Pontes possa ser o guia dessa transformação positiva. Não é o que está acontecendo. Os recursos já vinham em queda brutal, né? No governo Temer foi muito ruim, e no governo Bolsonaro é pior ainda. E está acontecendo uma humilhação da ciência brasileira, que está literalmente se mobilizando, fazendo passeatas, deixando a bancada e fazendo manifestações para garantir a bolsa do mês que vem. Então, isso não é um discurso nacionalista, isso não é um discurso de pátria grande, isso é um discurso de desmonte. Eu realmente quero saber qual é o nacionalismo que está envolvido em desmontar a ciência e a tecnologia de um país. Isso precisa mudar. É preciso que a gente defenda a FINEP no Ministério da Ciência e Tecnologia, é preciso defender o CNPq, é preciso defender a CAPES. O Brasil vinha dando certo. Se nós olharmos o número de artigos publicados, o impacto desses artigos, se nós olharmos o número de cientistas por milhão de habitantes, tudo isso estava crescendo e agora nós estamos andando para trás. É preciso urgentemente que as pessoas se conscientizem que não haverá futuro se nós continuarmos nesse caminho. Alexandre? Professor, existe uma tendência, né, pela legalização do uso recreativo da maconha, né, a gente tem, né, nos Estados Unidos, Canadá, Uruguai. Aparentemente, essa seria parece mais uma questão menos uma questão de ser e mais uma questão de quando, eventualmente, no mundo inteiro, isso esteja tão legalizado e regulamentado quanto o álcool, por exemplo. Mas você vai um pouco mais longe. Diz que todas as drogas, incluindo as mais pesadas, elas deveriam ser legalizadas, regulamentadas. Você acha que isso seria, de fato, possível? Essa posição que eu defendo é atualmente a posição da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, da qual eu sou diretor, um dos diretores. E ela foi tirada em assembleia no ano passado, na reunião de Maceió, por unanimidade. É raríssimo passar um manifesto por unanimidade. E por que houve essa unanimidade? Porque nós compreendemos que as drogas todas são potencialmente perigosas e todas são também potencialmente remédio, depende da dose. Quem falou isso foi Paracelso, há muitos séculos atrás. O que é realmente tóxico é a proibição. Agatha Félix foi morta, não sabemos exatamente de onde veio essa bala, há uma boa impressão de que veio do Estado, mas independente de onde veio a bala, é uma bala de uma guerra que não deveria existir. Essa guerra mata as pessoas que não usam drogas. Então a gente precisa acabar com a guerra e regulamentar todas as substâncias. O crack, por exemplo, é uma invenção da guerra às drogas. Antes do crack havia cocaína, que é menos perigosa do que o crack, e por causa do cerceamento se inventou o crack. Então a gente precisa repensar essa questão. Não existe a droga do demônio e a droga de Deus. Nós tratamos o álcool como uma droga de Deus, ele é celebrado. Os jogadores de futebol são vistos, as propagandas envolvem jogadores de futebol muito bem-sucedidos, com mulheres maravilhosas, em lugares lindos, bebendo. E as crianças veem isso. E não tem nenhuma propaganda negativa no rótulo, dizendo que tem que beber água quando bebe álcool. Então a gente glorifica o álcool. E ao mesmo tempo trata a maconha como se fosse uma erva do diabo, quando na verdade ela é um remédio incrível. E os países que inventaram a proibição já desinventaram. Nós estamos démodé, precisamos nos atualizar. A gente vai seguir aqui, mas vou fazer só um esclarecimento para quem está em casa nos assistindo. Agatha, a menina citada aqui pelo professor, era uma criança, 8 anos, se não me engano, 8 anos. Ela foi assassinada, tomou um tiro de fuzil pelas costas quando estava dentro de uma van com a família. Isso aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, na periferia.
Professor, o senhor, eu li várias entrevistas que o senhor vem dando, não necessariamente por causa do livro, mas já no ano passado, falando um pouco sobre essa preocupação com uma revolução na educação. Você diz que o Brasil precisa de 9 revoluções, salvo engano. A primeira delas precisaria ser na educação. Pelo conteúdo da fala que o senhor já fez aqui, percebo que, para o senhor, a gente está vivendo uma involução. Me parece claro, não só pelo garrote orçamentário, mas por toda a polêmica que está tendo na relação entre o governo e as universidades. A minha pergunta qual é o risco concreto que a gente tem de uma fuga de cérebros do país? Ela já está em andamento ou ainda pode acontecer? Como é que o senhor vê esse quadro? E qual é o resultado disso para o Brasil no médio prazo, digamos assim? Porque o grande problema de mexer em área tão sensível quanto a educação é que, às vezes, você faz uma mudança aqui que vai levar anos para você trazer de volta ou mudar a direção. O senhor consegue me dizer como é que está vendo essas duas questões? Daniela, desde que Dom João VI chegou aqui, a gente experimentou duas situações diferentes. Uma situação em que havia uma estagnação da construção do Estado. E uma situação em que havia uma construção do Estado. A gente pode dizer que a construção do Estado durante a ditadura militar teve problemas, mas foi também uma construção pujante. A FINEP é dessa época, a Embrapa é dessa época. O que a gente está vivendo agora é uma desconstrução do Estado. E isso é novo, e isso é ruim. Um país do tamanho do Brasil não tem opção a não ser dar certo. Imagina um país tão grande, completamente miserável. Imagina um futuro distópico em que as pessoas vão estar fuçando lixo para comer e os robôs administrando toda a sociedade porque existe uma elite dominante que controla a inteligência artificial. Esse cenário Mad Max é um futuro próximo, possível. Por outro lado, em 30 anos a China saiu de onde estava e está agora. A Coreia do Sul também fez esse trabalho. Então, o que eu entendo é que a gente precisa acordar. A gente está como que hipnotizado, como que hackeado, está todo mundo confuso, e com a sensação de que não há futuro possível. Nunca houve tanto futuro possível quanto agora, porque nunca houve tanta ciência, tanta tecnologia. É um país, se a gente comparar com a Índia, é um país de baixa, pequena população para a área que tem. Por que a gente não dá certo? Precisamos mudar essa luta política fratricida, não é do interesse do Brasil. Nós precisamos baixar a bola dessa briga e falar como é que a gente faz para esse país dar certo. E todo mundo concorda, pelo menos em tese, que investindo em ciência e tecnologia e educação, nós vamos conseguir fazer isso. Se não fizermos, teremos uma inércia muito grande. E aí o país pode deixar de ser uma grande promessa e passar a ser realmente um grande inferno. E ele está virando um grande inferno. Para quem mora na favela da Maré, para a família da Agatha Félix, a vida é um inferno. E isso não faz sentido. Sim, mas a questão é, há uma parcela significativa da sociedade que vê a universidade ou os intelectuais, digamos assim, como uma elite que deixou de entender o Brasil. Esse Brasil classe média. É um discurso muito corrente, talvez com o pessoal que o senhor tem conversado entre uma viagem e outra, como o senhor estava contando aí, possa ter essa percepção. Eu vou retomar, então, ali o que o Reinaldo disse um pouco. Como é que faz para trazer a universidade para perto, de novo, das pessoas? Daniela, eu me tornei professor universitário em 2008. E o que eu vi acontecer de 2008 para cá é a entrada do povo na universidade. 75% dos alunos da Universidade Pública Federal são pobres. A grande mobilidade social é atingida através da educação. Então, o fato de muita gente acreditar numa coisa insana não torna essa coisa razoável. Se as pessoas acham que vamos desenvolver o país sem universidade, elas estão loucas. As universidades privadas, com poucas exceções, fazem muito pouca pesquisa, muito pouca inovação. A nossa Universidade Federal tem que ser protegida e as pessoas que são contra essa universidade têm que estudar, entender melhor e saberem que a mobilidade social dos seus filhos e netos está nessa universidade. Foi assim que aconteceu nos outros países desenvolvidos, nos países que se desenvolveram, e nós estamos perdendo o bonde da história. Agora, se muita gente quiser investir numa estratégia suicida, o país vai dar errado. E aí volto para a questão da fuga de cérebros. Já está acontecendo. Hoje em dia o Brasil está fazendo o quê? Está formando gente em alto nível, em mestrado, doutorado, para mandar para fora do país. Qual é o sentido disso? Qual é o sentido da gente ter feito Ciências Sem Fronteiras, mandar milhares de pessoas para o exterior e depois não ter emprego para ninguém? Isso é uma burrice. O problema do Brasil hoje é uma discussão de esquerda e direita, mas é ainda mais uma questão de racionalidade e irracionalidade. É engraçado que
colocar a educação... Tem uma cena que ficou emblemática durante um protesto, agora são tantos que eu já não vou nem me lembrar qual, que um grupo arrancou uma faixa, né, pela educação, a luta pela educação, enfim, dizendo que era uma bandeira de esquerda, né? Enfim, colegas, a roda está aberta. Quem vai falar? Danilo. Professor, nos Estados Unidos, uma das principais fontes de financiamento de pesquisa das universidades é o dinheiro privado de ex-alunos, de empresas. Como é que é aqui no Brasil? E se não é assim, como é que deveria ser? Tem muito pouco investimento privado ainda em ciência no Brasil. E quando há investimento privado, com algumas exceções, por exemplo, Serra Pilheira, que é uma coisa maravilhosa, mas com exceções é um investimento extremamente focado num certo resultado. E o foco num resultado, antes de você saber exatamente quais são as potencialidades, muitas vezes ele limita a sua descoberta. Então, a pesquisa básica é fundamental. Agora, então, o investimento privado é importante, a filantropia privada é importante, o investimento que visa lucro também é importante, mas a gente tem que ter clareza. Nos Estados Unidos, o principal investidor em ciência é o governo, através do NIH. Então, as universidades privadas, as maiores universidades, Harvard, Yale, Rockefeller, o que seja, elas todas têm muito dinheiro do governo. Então, a ideia de que o Estado vai se desincumbir dessa tarefa e vai passar essa tarefa para o setor privado, ela não funciona em nenhum lugar do mundo. Então, por que aqui essa jabuticaba vai ser propalada se isso não acontece? O que a gente precisa de investimento público e privado, continuado, sustentado, sem voo de galinha. Que a gente possa passar, se a gente passar 30 anos fazendo a coisa certa, o debate muda. As coisas vão ser totalmente diferentes. Mas para isso a gente precisa ter a clareza. Qual é o projeto de país? O Brasil é um país incrível, maravilhoso e confuso. Para onde a gente está indo? Não tem resultante, é uma espécie de movimento browniano. Várias partículas batendo numa partícula maior, ela não vai para lugar nenhum. Agora, para pensar como está o sistema de incentivos hoje para o investimento. Tudo bem, a gente tem uma visão que é claramente destrucionista, criacionista, evangélica e destrucionista ao mesmo tempo, acontecendo. Agora, se não fosse uma visão só destrutiva e, ok, a gente tem um problema orçamentário atual, vamos cortar um pouco, mas vamos tentar manter a coisa saudável. Como é que, na sua opinião, a gente ajustaria o sistema de incentivos em termos de prioridades, de visão, para a coisa funcionar melhor do que estava funcionando quando a gente tinha muito mais dinheiro do que a gente tem hoje? Se nós estivéssemos em 2010 e o ministro da Ciência fosse o ministro Sérgio Rezende, um grande cientista, Sérgio Rezende, né, querido Sérgio Rezende, eu poderia falar aqui que nós precisávamos melhorar o sistema, porque o nosso sistema de avaliação pode ser melhor, porque nós deveríamos focar em mais qualidade e não necessariamente a quantidade, porque nós deveríamos internacionalizar mais a nossa ciência, enviar mais pessoas para fora, para passar um tempo fora, e também trazer estrangeiros, uma coisa que a gente faz no nosso instituto. A diretora do nosso instituto, Kerstin Schmidt, hoje é alemã, eu sou o vice-diretor. Isso é muito importante, trazer cérebros em vez de exportar cérebros. O problema é que fazer esse discurso agora é que nem você dizer, olha, a gente precisa trocar a pia da casa enquanto a casa está pegando fogo. Uhum. Siddhartha, queria voltar ao tema dos cortes de recursos para ciências. Uma dimensão importante desses cortes foi a suspensão de bolsas de estudo para estudantes de pós-graduação, mestrado, doutorado e pesquisadores em início de carreira, pós-graduação, que são uma parte importante, significativa do contingente dos grupos de pesquisa, gente que está fazendo pesquisa, que faz do Brasil o 13º maior produtor de ciência do mundo. Eu queria saber como é que esses cortes estão afetando diretamente o seu grupo de pesquisa ou de seus colegas no Instituto do Cérebro. Profundamente. Nós temos vários alunos sem bolsa. Nós, professores, estamos pagando os nossos alunos com recursos próprios, tirando do bolso a bolsa que eles não têm. Evidentemente, a gente não consegue pagar a bolsa integral. Então, as pessoas estão trabalhando com pouquíssimo dinheiro. É muito difícil manter o moral da tropa numa situação como essa. E o que está acontecendo? Quando as pessoas terminam o seu doutorado, elas são absorvidas muito rapidamente no primeiro mundo. E elas vão passar aí 4, 5 anos ganhando uma bolsa que às vezes é melhor do que o meu salário. E isso é ótimo para a pessoa. Agora, qual é a estratégia para o país? A China investiu por anos em enviar cientistas para treinamento nos Estados Unidos. E agora eles trouxeram todo mundo de volta, trouxeram os melhores, evidentemente, e estão ultrapassando os Estados Unidos em várias áreas, por exemplo, nas ciências biomédicas. O Brasil ou pensa grande, ou ele vai acabar fracionado, ele vai acabar destruído. Mas você teve que redimensionar algum projeto de pesquisa ou desistir? Meninos, eu vou fazer aqui um compromisso com você, Bernardo. Eu preciso fazer um intervalo, porque a gente estourou o tempo do nosso bloco, mas volto rapidinho com mais entrevista com o professor Siddhartha Ribeiro, e a palavra está garantida com o Bernardo, pode me cobrar. A gente volta logo.
Roda Viva está de volta e o nosso entrevistado de hoje é o neurocientista Siddhartha Ribeiro. Cumprindo minha palavra, Bernardo, pode retomar. Então, Siddhartha, eu estava te perguntando se você teve que redimensionar algum projeto de pesquisa, adiar ou mesmo abrir mão de algum projeto de pesquisa em função desses cortes de bolsa. Completamente, Bernardo. O orçamento do meu laboratório é menor do que o salário de um pós-doc nos Estados Unidos. O orçamento do meu laboratório inteiro é menor do que o salário de um pós-doc nos Estados Unidos. Como é que a gente consegue fazer ciência assim? É isso que eu ia perguntar. Como é que faz e qual é o limite? Até onde essa situação é aceitável? Essa realidade de pagar do próprio bolso, de deixar de fazer pesquisa. Até quando isso é possível? Porque não me parece, e aí eu também peço a sua opinião, que essa situação mude a curto prazo. Se não muda, qual é a perspectiva? Se não muda, a ciência do Brasil vai acabar. E tem que mudar. Eu trabalho da outra maneira. Já que é assim, então tem que mudar rápido. Ou o Bolsonaro entende isso, ou ele sai e deixa alguém que entende isso fazer. E tem algum plano, algum projeto para explicar, talvez, para o governo, ou levar essa demanda para o governo de uma forma mais clara, já que os sinais emitidos até agora pela academia, as manifestações, mesmo de quem perdeu bolsa de pesquisa, não parecem ter surtido muito efeito? A SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Academia Brasileira de Ciências, ABC, através dos seus presidentes, o professor Ildeu Moreira, do professor Luiz Davidovich, professora Helena Nader, tem feito um corpo a corpo frequente, intenso, junto aos parlamentares. Foi criado um grupo de trabalho no âmbito do parlamento, com a ajuda do ex-ministro Celso Pancera e outros parlamentares, para sensibilizar os parlamentares. O governo não vai se sensibilizar porque a ordem do Paulo Guedes é vender tudo para pagar juros, para pagar os banqueiros, os rentistas. Desde os anos 80, a economia brasileira está sendo desmontada, a parte produtiva, para se investir em finanças, ou seja, dinheiro que gera mais dinheiro e que depois é enviado para fora do país. Ou a gente acorda, ou não verás país nenhum. A gente precisa mudar. Alexandre? A gente tem um ponto ali que você costuma levantar da autonomia universitária, né? O que a gente tem visto é que o governo Bolsonaro tem aparelhado, né, tem aparelhado universidades, né, com as pessoas de sua confiança ali, que não são exatamente as mesmas, né, que os professores gostariam de ter ali como reitores. Num cenário assim, o senhor teria um ultimato para ficar no Brasil? Quer dizer, quantos anos mais o senhor conseguiria ficar por aqui? Em dezembro, a minha esposa falou, vamos embora. Eu falei, não, vamos ficar. E nem tinha começado o governo ainda. Em dezembro de 2018. Mas já dava para ver, né? O cheiro de queimado era forte. E eu falei, não, vamos ficar, a gente está construindo, a gente faz parte da construção de um país. Se as coisas estão mal, é porque ainda não deu certo. Agora, qual é o limiar? Eu não sei qual é o limiar. Cada um tem o seu. Eu conheço várias pessoas cujo limiar já foi ultrapassado. Tem gente indo embora do país com licença com vencimentos e gente com licença sem vencimentos. E tem gente que está realmente sem nenhum plano de voltar. Eu fiquei 11 anos nos Estados Unidos, fiz uma parte importante da minha formação lá e desde o primeiro dia eu queria voltar e fazer parte da construção de um instituto. E junto com meus bravos e bravas colegas do Instituto do Cérebro, fizemos esse instituto com todo o apoio institucional dos ex-reitores, do atual reitor, da ex-reitora. Agora a gente está olhando a situação e falando, bom, o país vai acordar? Nós somos de fato um país que tem um futuro brilhante, um gigante que vai se levantar, ou a gente vai virar um Irã cristão? Aliás, diga-se de passagem, não é cristão, né? Não é nem pré-Moisés, porque Cristo falava em compaixão, respeito, tratar os outros como a si mesmo. E o que está em voga hoje é ódio e tratar os diferentes com total intolerância. A gente tem um fundamentalismo um tanto tribal, né? E que acho que é até sacanagem chamar isso de cristianismo. É horrível, né? Não é cristão. Danilo? Sim. Professor, tradicionalmente você só tem forças armadas fortes se existe tecnologia também nesse país. No caso brasileiro, a gente viu a fusão da Embraer com a Boeing, estamos vendo também a privatização da Petrobras e a tecnologia brasileira e a pesquisa ficando para trás. Como que o senhor tem avaliado o papel dos militares
nesse quesito no governo Bolsonaro? Não consigo conceber um militar que não seja nacionalista e patriótico. Eu disse isso e fui bem recebido ao presidente da FINEP, general Magno, no recente encontro da Sociedade Anual da SBPC, e eu disse a ele, vamos fazer um encontro de cientistas e militares, a gente precisa pensar o país juntos. Quem criou o CNPq, o primeiro presidente do CNPq era um almirante, o almirante Álvaro Alberto. Foram os militares que criaram a FINEP, foram os militares que criaram a Embrapa. Então, onde é que eles estão agora? O que a gente precisa fazer para que as pessoas voltem a defender a construção do país? A ideia de que vender tudo, privatizar tudo, inclusive para empresas estatais de outros países, e que isso vai resolver a nossa economia e que vai ficar tudo bem, é uma fantasia. Ou é uma fantasia infantil ou é uma fantasia desonesta. Eu conheço vários militares que estão não satisfeitos com essa situação. O que a gente precisa fazer é voltar a uma discussão sobre o projeto. Onde nós estamos indo? Lá no tenentismo, lá nos anos 20, começou um movimento que levou a grandes transformações. Eu tenho dito para alguns amigos mais à esquerda que, de certa maneira, o que está colocado é a gente resolver o problema da intentona comunista. Em 1935, houve uma tentativa de sublevação de esquerda que causou uma briga que dura desde então. Desde então, as Forças Armadas não conversam com as forças de esquerda. Isso precisa acabar. O país precisa de todo mundo junto. E as pessoas que acham que não precisa de ciência e educação precisam de ajuda. Professor, queria chamar a atenção para outra categoria que está encurralada, que inclusive o senhor mencionou, além dos cientistas que o senhor mencionou no começo do programa, que são os indígenas, e o senhor gasta no livro uma quantidade de talvez 30% do livro para falar do conhecimento tradicional indígena, das histórias indígenas, das narrativas indígenas, como inspiração. Para uma situação atual em que muita gente voltou com um projeto assimilacionista, que quer simplesmente acabar com as etnias indígenas como entidades culturais, históricas separadas e trazer todo mundo para... todo mundo é brasileiro e acabou esse negócio de tribo. O que o conhecimento indígena ensina para a ciência, para a neurociência atual, moderna? Reinaldo, essa questão ela pode ser feita de duas maneiras diferentes. A gente pode fazer essa discussão do ponto de vista da moral, a gente pode fazer essa discussão do ponto de vista do coração, né, do cristianismo, e dizer, olha, são povos originários que foram expulsos de suas terras, que muitos deles não moravam na Amazônia, foram expulsos para a Amazônia, muitos deles não moravam no Xingu, o Xingu já foi um convencimento dos brancos, dizer, mudem-se para esse lugar, lá vocês serão protegidos. Então, a gente pode entender que é indecente, imoral, indigno esse tratamento com os povos originários. E nós também podemos fazer uma discussão econômica, sem o coração e pensando em dinheiro, porque é o grande Deus hoje em dia, é o Deus dinheiro. Nesse mesmo táxi de horas que eu tive lá, de uma hora que eu tive no dia da Bienal no Rio de Janeiro, o motorista defendia que a Amazônia fosse desmatada para se fazer fazenda para gado de corte. A gente foi conversando, eu acho que o importante é conversar de maneira desarmada, sem estresse, sem briga. E quando foi chegando lá perto do Jardim Botânico, ele falou, então quer dizer que o dinheiro forte que tem lá não é nióbio, é planta, é fungo, é animal? Eu falei, é. Aí ele falou, então tem que tirar os índios e pegar. Eu falei, não. Quem sabe qual é a folha boa e a folha ruim é o índio. Então, os índios têm uma sabedoria ancestral. Se nós olharmos a evolução da espécie nesse planeta, a maior parte do tempo nós fomos caçadores-coletores. Se chegasse um marciano agora e falasse qual foi a forma de vida sustentável que esses macacos aí conseguiram, foi essa. Então, e eles são pessoas profundamente orientadas pelos sonhos. Uma coisa que eu proponho no livro é que essa dissonância entre ter todos os meios para transformar o planeta e ao mesmo tempo sentir que não há futuro possível, talvez venha do nosso abandono do sonho, que é um espaço mental privilegiado para simular as consequências dos nossos atos. Professor, entrando nesse ponto, no livro você defende, né, que a humanidade deveria voltar a entender melhor a importância dos sonhos. Num nível pessoal, isso é bastante simples de entender. Né? Eu vou lá para minha casa, eu vou dormir mais, eu vou olhar melhor para os meus sonhos, talvez vou conversar com um terapeuta. Tal. Mas o que significa em termos sociais isso? O senhor chega a dizer no livro, seria interessante que
principalmente na adolescência, as aulas começassem um pouquinho mais tarde. É esse tipo de coisa, esse tipo de mudança que você vê que seria interessante? As escolas, as empresas, o pessoal olhar e ver que é importante que as pessoas durmam bem e sonhem bem? O capitalismo, que se desenvolveu para e passo com a ciência, ele não, nem na ciência nem no capitalismo o sonho teve qualquer lugar. Então o sonho era um fato social central até o fim da Idade Média, e depois deixou de ser e ficou em lugar nenhum. Isso faz com que o sono, por exemplo, seja muito mal visto no local de trabalho e muito mal visto nas escolas. No Japão as pessoas trabalham até morrer, tem até uma palavra para isso, né? Karoshi. O que acontece? Hoje a gente sabe que o sono é fundamental para desintoxicar o cérebro das toxinas que ele mesmo produz. As pessoas que dormem mal, que dormem de maneira fragmentada, acumulam proteína beta-amiloide que, depois de muito tempo, vai gerar o mal de Alzheimer. Antes disso, vai gerar depressão, vai gerar diabetes, vai gerar obesidade, vai gerar ansiedade. Então, a falta de sono causa doença. O problema é que a noite está completamente invadida pelas mídias, por tudo que é elétrico e eletrônico. Então, a pessoa espera o sono chegar assistindo uma série de telas que estimulam o cérebro para que libere mais noradrenalina, e aí o cérebro não tem vontade de dormir. E aí a melatonina não é produzida porque existe uma luz de comprimento azul chegando. Então tudo cria uma situação para que a pessoa durma muito pouco, e isso vai gerando um grande mal-estar, um mal-estar civilizacional. E é engraçado, né? Porque essa parte vamos dizer, a parte das telas, de certa forma, acaba sendo uma escolha do indivíduo. E tudo bem, o indivíduo se reeduca, né? Mas é engraçado uma parte, né, que existe uma glorificação do ficar sem dormir, né? Até quando você vê ali, poxa, acho que aqui no caso do Dória ali, né, tá, pô, não, eu durmo 3 horas por noite, 4. E fala, pô, legal, esse daí trabalha. Produtivista. Né, tal, e aí e é isso, aí você vê nas empresas, né, tal, tudo isso. Nas empresas também, né? As pessoas curtem falar, dormi minhas 5 horas hoje. Vamos lá, fui dormir 2 da manhã, estava andando de bicicleta às 4, né? O seu ponto, então, é esse, quer dizer, as instituições, tudo isso, deveria olhar e tratar a falta de sono da mesma forma que a gente trata o tabagismo, por exemplo. Perfeito. Quando a pessoa está assistindo um programa que está gostando muito na tela, ela está produzindo... Que é o caso, certamente, o caso. Roda Viva agora. Tá porque agora. Apesar da gente entrar no ar às 10 da noite, a gente não está também querendo prejudicar ninguém socialmente. Não, claro que não. Mas a pessoa vai assistir o Roda Viva, depois ela deve ir dormir, né? Não deve ficar acordada até as 4 da manhã. Mas a gente tem que entender que tudo aquilo que é interessante, que nos estimula, está produzindo mudanças no cérebro, como, por exemplo, a liberação de dopamina. São os mesmos mecanismos envolvidos, por exemplo, no tabagismo ou no uso da cocaína. Então, a gente tem que ter moderação. Quando você me perguntou sobre drogas, eu falei, a gente tem que legalizar todas as drogas, mas legalizar e regulamentar. E isso vale para as telas. Vou passar a palavra ao Daniel, que tentou entrar e... Não, eu ia perguntar, em cima dessa colocação do Alexandre, inclusive, que se o senhor acha que esse culto quase eu não dormir é bom e não dormir é por isso que eu sou produtivo e por isso que eu tenho sucesso, se a gente pode colocar assim, está ligado a esse número cada vez maior, ou essa percepção cada vez maior das síndromes, né, ou das crises, a crise de ansiedade, a crise do pânico, até uma depressão, talvez a Organização Mundial de Saúde fala disso, né, desse tom acima que a gente está vivendo, com recorrência cada vez maior desses casos. Quer dizer, e se, é a outra pergunta, a introspecção que o senhor fala é um caminho para a gente tentar, de alguma forma, combater isso? Não, acho perfeito, Daniel. Nos últimos 7 milhões de anos, vivemos em escassez. E, portanto, a pressão de seleção era, eu faço tudo para criar abundância para os meus e para quem está fora, guerra. E com a abundância crescendo a partir da agricultura, da invenção da agricultura, o que nós consideramos o núcleo interno foi crescendo. Era um clã, depois virou uma cidade, depois virou um país, um império. Mas esse instinto de muito amor para os de dentro e muito ódio para os de fora se preservou até hoje, está preservado até hoje. Só que nos últimos 70 anos nós já chegamos à abundância. Já tem comida para todo mundo no planeta. Então, o problema é distributivo. O problema é que as pessoas que têm 5 bilhões de dólares realmente sofrem porque não têm 6. Isso é uma doença. Isso precisa mudar e rápido. Senão a gente não vai ter um futuro bacana. Agora,
um outro fenômeno é o fenômeno de medicalização da sociedade. Então, a ideia de que todo mundo vai tomar algum tipo de pílula ou várias pílulas, e inclusive sem nenhum tipo de estudo científico que diga o que acontece quando você mistura todas elas naquela pessoa. Isso está gerando um grande mal-estar. Um argumento do livro é que nós precisamos nos acalmar. Nós precisamos olhar para aquilo que deu certo no passado, nós precisamos focar naquilo que traz bem-estar. Sono, exercício físico, alimentação saudável. Né? Ninguém precisa ter mais daquilo que precisa para consumir e ninguém deve ter menos. E isso não precisa ser necessariamente uma proposta comunista, pode ser uma proposta pós-capitalista. Desculpa, vai lá. O Danilo perguntou mais cedo sobre os militares, o papel dos militares no governo. Eu queria evocar um episódio aqui, justamente na reunião da SBPC que você mencionou. Você estava fazendo uma apresentação bastante crítica, com um balanço bastante crítico sobre a política científica do governo Bolsonaro, e essa reunião foi toda filmada por 4 militares fardados. Eu queria que você contasse para o público como foi esse episódio e como você reagiu a ele. Você se sentiu intimidado pela presença deles registrando a sua fala? Bernardo, o que eu fui apresentar lá foi o produto de um trabalho de vários meses de um grupo de trabalho da SBPC sobre financiamento e política de financiamento da ciência no Brasil. Um grupo que eu coordenei, que tinha uma série de pessoas muito importantes, ex-ministro Sérgio Rezende, professor Ildeu, professora Helena Nader, professor Jorge Guimarães, muitas outras pessoas, Otávio Velho, muitas pessoas importantes, Fernando Gallenbeck, todo mundo focado em pensar o que foi esse financiamento, por que chegou a esse ponto e como é que a gente pode melhorar. Então eu fui apresentar uma série de considerações que não eram minha opinião, mas sim o produto de um estudo. Quando eu me preparei para começar a falar, eles entraram e começaram a filmar. Eu senti um pouco de estranhamento, mas não muito, porque essa reunião teve bastante apoio do Comando Militar do Oeste, havia militares fardados na reunião, e eu tive um diálogo interno em que pensei, bom, será que isso significa que eu devo amainar a minha crítica? Não. Mas significa que eu devo fazer algum tipo de ironia? Não. Eu vou falar exatamente aquilo que eu me preparei para falar. E falei. E eu falei depois para a imprensa que realmente isso não me preocupa nem me incomoda. O que me incomoda não é eles terem vindo filmar a minha palestra. O que me incomoda é o orçamento do CNPq estar sucateado. O que me incomoda é o FNDCT estar com um contingenciamento de 86%. O que me incomoda é não haver projeto para o país. Eu quero mais é conversar com os militares. Eu quero mais é discutir como é que a gente faz esse país ser grande. O senhor sempre disse, quando fala sobre esse episódio, que não conseguiu chegar a uma conclusão sobre o que é que os 4 militares que filmaram sua exposição tinham ido fazer ali. O senhor continua sem... Eu não procurei saber. Sobre isso? Não procurei saber. Outras pessoas procuraram saber. A resposta é que eles estavam lá como indivíduos. Talvez seja verdade. Não é muito plausível, porque havia um certo equipamento, a maneira de posicionamento, a movimentação. E nesse caso, se eles estavam ali para me filmar, eles deveriam ter me dado um papelzinho para assinar com uma sessão de direitos de imagem. Mas, na verdade, quer dizer, esse não é o ponto. É um pouco o que aconteceu com a demissão do professor Galvão, do INPE. A gente ficou discutindo a demissão do Galvão e não discutiu o desmatamento da Amazônia. Então a gente acaba se perdendo numa cortina de fumaça. O que é importante, o que é relevante, é que o país é um país pujante, um país com potencial que está sendo desmontado. Se filmaram um ou demitiram outro, isso é muito ruim ou não, no meu caso, não sei se isso é ruim, talvez não seja nada. Não me interessa. O que me interessa é discutir o país. Professor, a gente tem essa questão do desmonte da ciência, do fim das bolsas e tudo, mas a gente também tem uma questão nova, até uma professora postou isso nas redes sociais esses dias, que você tem estudantes dizendo que terra redonda é uma questão de opinião do professor, que a terra pode ser plana. Ou seja, como é lidar com essa questão, com a mentira, a notícia falsa e o fanatismo dentro da sala de aula? Porque isso está acontecendo, isso é um problema, isso é um dado de realidade. Danilo, eu acho que a gente está vivendo a Torre de Babel de novo. Né? Então, o mito bíblico, os povos se encontram, começam a construir uma torre para tentar chegar ao céu, mas era tudo hubris, né? Era tudo arrogância, e quando chega no meio da construção eles não se entendem, gerando um relativismo. Eu sou a favor de algum relativismo, porque sem relativismo não tem tolerância. Mas, evidentemente, nós só saímos da caverna e chegamos aqui porque concordamos em relação
há muitas coisas importantes. O leão entrou aqui para devorar todo mundo. Aí eu falo, olha o leão. Aí ele fala, não, não é um leão, é um coelho. Bom, então fica. Né? A realidade existe. A realidade é concreta. E a Terra não é plana. Então, eu acho que a gente tem que ter paciência, mas a gente tem que ter uma firmeza. E, nesse sentido, o país precisa se defender. Porque se o país... Outro dia eu vi uma entrevista da ministra Damares falando que as igrejas evangélicas vacilaram porque deixaram os cientistas cuidarem da ciência. Isso é ridículo, é absurdo. Né? Aliás, eu vou dizer o contrário, os cientistas vacilaram porque deixaram as igrejas evangélicas chegarem onde chegaram. É absurdo. Todo mundo tem direito à sua religião, sou a favor das religiões. Tenho a minha. Mas, por favor... Que é qual? A minha, que eu inventei. Agora, o grande problema não é justamente esse, que as forças políticas que mais cresceram nos últimos anos são as que não reconhecem essa base da realidade que ninguém discute porque são os fatos, elas acham que tudo pode ser objeto de manipulação política. Esse não é o problema central que está colocando a gente nesse buraco agora? Reinaldo, é muito louco, né? Porque quem tinha esse discurso antigamente eram os pós-modernos, era o pessoal bem à esquerda. Foucault, Deleuze, entendeu? Pois é. É muito engraçado. Mas, enfim, a gente tem um ministro que sabe que a Terra é redonda. O ministro da Ciência e Tecnologia. Ele viu. Inclusive foi ele precisou testemunhar publicamente, né? Ele disse que chega a sentir um desconforto físico, né? Quando vê que algumas pessoas, inclusive pessoas que atuam no governo, têm dúvidas aí sobre o formato da Terra. Por isso eu vou retomar aqui uma coisa que a gente falou no bloco anterior. Não falta aproximar, reaproximar. É a questão Em que momento teve essa ruptura da academia com que uma parte da sociedade se sentiu à vontade para buscar esse tipo de desinformação? É que esse desacoplamento ele não começa na ciência, ele começa na educação. Se você tem uma educação sólida, de qualidade, ninguém vai chegar à idade adulta achando que a Terra é plana. O problema é que a educação é um lixo, os professores ganham um salário de fome, são humilhados, são obrigados a trabalhar vários empregos e tem criança em casa. Então, como é que a gente quer construir um país decente se a gente não faz o básico? É básico, é trivial, todo mundo... Na Argentina, mais de 100 anos atrás, eles tiveram uma revolução educacional, que foi na época do Sarmiento. E a gente está aqui, os cientistas têm que fazer divulgação científica, claro, e eu sei disso, e eu acho importante, e faço, porque entendo que é importante. E acho que podem fazer mais, especialmente se tiverem recursos. Mas o problema não é ali que começa, não. O problema começa no ensino fundamental muito ruim, no ensino médio muito ruim, e que está sendo sucateado. O que é ensino fundamental à distância, gente? Senão uma grande irresponsabilidade. Por quê? Porque a criança vai receber educação de quem? Dos seus pais que também não sabem nada? Como é que vai funcionar isso? Esse negócio de homeschooling, de fazer educação em casa, funciona quando os pais são extremamente cultos. Eu conheço exemplos nos Estados Unidos de amigos que fizeram, o Roy e a Amy, maravilhosos, que eu adoro, e eu falava, nossa, que coisa perigosa. E eles fizeram, e os 2 filhos deles são impressionantes. Só que eles fizeram disso uma ocupação integral. E são pessoas extremamente bem educadas e bem formadas. Todos os 2 com doutorado. Nós temos 1 minuto. Alguém quer deixar uma provocação para que ele responda na entrada do próximo bloco? Eu gostaria. Ele falou da religião pessoal. Queria saber se você não tem um pouco de medo de preconceito dos cientistas em relação à sua abertura para o lado espiritual, místico. Eu falei que era uma provocação para a gente tratar na volta, no terceiro bloco do Roda Viva. A gente vai fazer de novo uma pausa muito rapidinha e retoma aqui a conversa com o cientista, o professor Siddhartha Ribeiro. É um segundinho só, fica com a gente. Estamos de volta à Roda Viva com o neurocientista, professor Siddhartha Ribeiro. O Reinaldo deixou uma provocação, vou pedir só para você retomar e aí o professor responde. Tá legal. A minha pergunta era a seguinte,
o senhor não tem medo de ficar um pouco marcado como o cientista místico e levar preconceito dos outros cientistas pela sua abertura para a espiritualidade, inclusive para a espiritualidade e o uso de substâncias enteógenas, né? Essa coisa de estimular o lado espiritual do cérebro e abertura para a religião, enfim, se isso não te coloca num canto um pouco isolado em relação a muitos outros cientistas. Talvez me coloque, mas eu não estou preocupado com isso, não. Eu acho que a vida é mais importante. Mais de 95% das pessoas no planeta acreditam em deuses, algum tipo de deus. Então, a gente tem que encarar isso com bastante cuidado, né? Negar a religião, dizer que a religião não interessa, me parece um erro. A ciência é filha da filosofia, neta da religião. E muitos cientistas importantes eram religiosos. O meu problema não é com a religião, de modo algum. Ao contrário, o meu problema é com o fundamentalismo. E a minha religião pessoal parte do entendimento de que existem dois tipos de deuses completamente diferentes. Os deuses de dentro, que moram no cérebro da gente, e o Deus de fora, que a gente pode chamar de universo. Na minha concepção, faz todo sentido cultuar deuses que moram no cérebro da gente e que podem nos ajudar com todo tipo de bênção que diz respeito ao próprio corpo. Mais coragem, mais determinação, mais garra, para aguentar as vicissitudes da vida. O universo, por outro lado, não me parece, não faz sentido para mim que a gente peça nada para o universo. A gente está no universo, faz sentido contemplá-lo. Isso eu acho bacana. Agora, eu queria um emprego, Deus me arruma... Não, isso me parece um pensamento infantil. Com todo respeito a quem pensa assim, até porque, como lembram amigos muito queridos, existe o grande mistério, né? A gente acabou de sair da caverna, a gente pode não saber nada. E eu posso estar falando um monte de besteira. Mas com o que sabemos até agora, essa me parece uma descrição parcimoniosa e racional da situação. E por que a paixão dos neurocientistas, ou de muitos pelo menos que eu tenho visto, pelo budismo? Tem neurocientistas dizendo que o budismo seria uma coisa com base empírica, neurobiológica até. Como é que você vê? O budismo está ligado a uma série de práticas de harmonização do corpo e da mente, e de expansão da mente. A mente, ela não é uma coisa dada, você tem essa mente. Não, a mente é uma coisa em expansão, através do estudo, através das artes, através da cultura e através de práticas de meditação, e, enfim, de práticas várias, do yoga, etc. Vou falar aqui da nossa capoeira. Então, muitos cientistas que são ateus ou que não têm nenhuma simpatia por nenhuma das religiões existentes enxergam no budismo uma maneira de alcançar espiritualidade sem acreditar nessas entidades que para eles são imaginárias. Você já teve alguma experiência transformadora, então, com o uso de algum alucinógeno? Eu já relatei isso na imprensa, inclusive. Para a gente entender melhor aqui. Né, sim. Se nós procurarmos a literatura científica dos últimos 10 anos, o que nós vamos verificar é que as substâncias que atuam no receptor da serotonina, como DMT, LSD, psilocibina, cogumelos, MDMA, são substâncias extremamente terapêuticas para depressão, para trauma. Isso está publicado nas revistas mais importantes da medicina, como Lancet, como JAMA, e acabaram, por exemplo, o Johns Hopkins fez agora um centro de pesquisa de 17 milhões de dólares só para psicodélicos. Então, os psicodélicos, assim como a maconha, são o futuro da medicina. Estão para a medicina do século XXI como os antibióticos para a medicina do século XX. E quem achar que não, vai ficar chupando o dedo, porque isso vai chegar, já chegou, já está no primeiro mundo, já tem na farmácia, as pessoas que procurarem na farmácia vão encontrar um remédio à base de constituintes da maconha, que lá fora é o Sativex, aqui chama o Mevatil, só que custa R$ 2.800. E é por isso que eu tenho defendido o autocultivo. Desculpa. Não. Só para que a gente possa registrar, falar, há um debate muito forte no país nesse momento, inclusive há uma certa tensão dentro do próprio governo, entre a Anvisa e o ministro que Osmar Terra, né, da Cidadania, que exerce, digamos assim, poder de influência ou decisão a respeito desse tema que é sobre a cannabis medicinal, a maconha medicinal. O senhor acha que a discussão ela precisa de um rearranjo de embocadura, talvez, porque
há uma certa confusão entre se isso é legalizar a maconha ou não. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o assunto e como é que o senhor acha que ele deve ser encaminhado para a sociedade, que também tem muita dúvida a respeito disso. E até a questão da maconha sintética, ou que se fala da substância, que eu acho que entra nessa discussão do ministro no Brasil hoje. Que ele tem, inclusive, mais facilidade com esse... Isso, ele defende, não é que eu sou contra, mas tem a questão da maconha sintética. E que, na minha opinião, não faz o menor sentido. A maconha está para as plantas como os cachorros estão para os animais. Uma invenção humana feita para satisfazer necessidades humanas. Existem mais de 1000 raças de cachorro, um é para cuidar da sua criança, outro é para proteger a sua casa, outro é para levar uísque para o cara que caiu na avalanche. E você não usa o São Bernardo para fazer outra coisa, você usa o cachorro certo para a tarefa certa. A maconha é a mesma coisa, foi cultivado ao longo de milênios em torno do Himalaia, tem maconha para dormir, tem maconha para acordar, para trabalhar, para fazer amor, para ter filho. Tudo isso foi desenvolvido por nossos ancestrais e só funciona porque dentro do cérebro da gente, você que está assistindo em casa, tem muita maconha no seu cérebro. Se você acha que a maconha deve ser proibida, pense que você tem muita maconha no seu cérebro. São os endocannabinoides, os canabinoides endógenos. Nós temos 6.000 anos de experiência com a maconha, mas nós não temos nem 10 anos de experiência com sintéticos. Os sintéticos têm que ser estudados com cuidado. A maconha é segura. E é um remédio e é uma commodity, está mudando a economia de muitos países. Hoje, no Brasil, esse debate tem 3 pontas. Uma ponta que diz que maconha é veneno de jararaca e não pode ter, que é a posição do governo. Outra que diz que maconha é plutônio, uma coisa muito perigosa, mas muito útil. Você tem que saber cada planta e gastar muito dinheiro para saber o que aconteceu com aquela planta, que é a posição da Anvisa, e que só atende à grande indústria. E a outra que são os pais e mães de pacientes, de crianças, de idosos que estão utilizando maconha de maneira medicinal, plantando em casa e fazendo seu óleo medicinal a custo muito baixo. Eu sou da opinião que nós devemos permitir que as pessoas se tratem. Se elas querem comprar um remédio de 2.800 na farmácia, que comprem. Mas se elas querem plantar em casa, elas têm que ter esse direito, que é absurdo e imoral impedir que uma pessoa se trate. Siddhartha, para continuar no assunto das drogas, uma das suas linhas de pesquisa na UFRN é justamente do efeito das chamadas drogas psicodélicas, como o ayahuasca, o santo daime, sobre o cérebro. Eu queria que você contasse para nós que resultados você vem conseguindo com essas pesquisas e em que medida que esses resultados poderiam influenciar políticas públicas. Ótima pergunta, obrigado, Bernardo. Acreditem ou não, o Brasil hoje ele tem a maior parte da produção de pesquisa sobre o efeito dessas substâncias psicodélicas na plasticidade neuronal. Existem 5 artigos publicados no mundo mostrando que essas substâncias aumentam a quantidade de proteínas envolvidas em formação de novas sinapses e inclusive a promoção de novos neurônios. Pesquisas do professor Draulio de Araújo, do professor Stevens Rein, no Rio de Janeiro, Draulio de Araújo do Instituto do Cérebro, professor Richardson Leão, do Instituto do Cérebro, pesquisas muito importantes, o professor Luiz Fernando Toffoli, da Unicamp, pesquisas muito importantes que hoje demonstram que aquilo que acontece durante o sono, que é a produção de novas sinapses, também acontece quando as pessoas utilizam substâncias psicodélicas. Eu me lembro aqui do Eduardo Schemberg também, com MDMA. Então, o Brasil, nesse momento, detém, é uma literatura que acaba de ser iniciada, a gente detém um papel importante. E o nosso Instituto do Cérebro tem avançado nessas pesquisas. Eu gosto de falar, por exemplo, do trabalho publicado pelo Draulio de Araújo, pela Fernanda Palhano, mostrando que a ayahuasca é um antidepressivo bem melhor do que os antidepressivos que estão disponíveis por aí, o que faz digamos assim, vindica a posição da UDV, da Igreja do Santo Daime, da Barquinha, daquelas religiões sincréticas que estão utilizando a ayahuasca, ou vegetal, há muito tempo em cerimônias religiosas que possuem têm um efeito terapêutico. Então você pode olhar para aquilo como religião e pode olhar para aquilo como a psiquiatria do século XXI. Claro, ninguém nega nada para você. Agora eu queria colocar mais uma vez este objeto do seu livro em foco, que é o cérebro. E é como a gente sonha. Teve um episódio aqui no Roda Viva, a gente entrevistando o Zé Dirceu, e a Thaís Oyama fez uma pergunta incisiva para ele sobre como ele se sentia indo para Santa Bárbara do Oeste, não falando que era ele, depois vem a anistia, ele volta a ser o Zé Dirceu, como é que era isso, coisa do tipo. E aí eu fiz o desenho da repórter, que era japonesa, Thaís Oyama, dando um karatê, o Zé Dirceu, e o Zé Dirceu se esquivando, coisa do tipo. Aí depois ela me liga e fala assim, olha, eu queria te dizer, eu sou karateca. E tem mais, o meu instrutor é meu marido, me apaixonei por ele, casei com ele, e tem mais, foi seu colega na escola. Eu falei, quem? Aí mandou a foto do senhor, de cabelo branco, barba, tudo. Eu falei, pô, não sei quem é esse cara. Naquela madrugada, lembrei
quando a diretora entrou comigo e meu irmão aos 8 anos de idade na escola, falou, esses são os novos alunos, acomodem entre vocês. Eu entrei, um rapaz me abriu o braço, eu sentei embaixo dele, ele cheirava sabonete Febo. Era o Carlos Alberto Rocha, o 12. Aí contei para a Thaís, né? Ela depois ficou emocionada, mas aí uma coisa que eu falei, é o seguinte, uma coisa que ele não vai esquecer nunca, ele era bom de futebol, eu não. Marcou um jogo contra o Colégio dos Pais, nós apanhamos de 20-0, eu era o goleiro. Então, essa coisa, até o cheiro do sabonete estava na minha memória. Quer dizer, não é uma coisa só emotiva, visual, mas tem uma coisa que é como se fosse um pendrive de tudo que você vive. Excelente. O Freud chamou os sonhos de a via régia do processo inconsciente, né? Então, se a gente pensar em termos de século XXI, a gente pode dizer que os sonhos são um momento privilegiado, um processo privilegiado para se acessar o nosso banco de memórias e as suas combinações possíveis, fonte de toda a criatividade. Tem uma coisa que me chama bastante atenção no livro, e o senhor trata desse assunto em vários lugares, mas enfim, o pesado investimento da indústria farmacêutica no sono. Algumas das drogas mais vendidas do mundo são drogas para fazer dormir. Ao mesmo tempo, o senhor diz que não tem nenhum investimento na questão do sonho. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Inclusive, é uma coisa interessante, você diz a mercantilização da palavra sonho, né? Sonho, quando aplicado no nosso dia a dia, está muito vinculado ao desejo de adquirir alguma coisa, enfim. Por que desbalanceou? Por que gasta-se tanto para poder dormir e não se fala dos benefícios ou de que tipo de proveito você pode tirar de um bom sono com um bom sonho? Daniela, acho que é até pior, porque esses remédios, em sua maioria, não induzem sono, induzem um simulacro de sono. O sono não é um apagar do cérebro, o sono não é um desativar do cérebro, essa é uma concepção de 100 anos atrás. O sono, na verdade, é extremamente ativo. Durante o sono, a gente está produzindo um monte de moléculas, se livrando de um monte de toxinas, esquecendo memórias, consolidando memórias, misturando memórias para poder gerar criatividade, soterrando algumas memórias com as quais a gente não consegue lidar, que é o processo da repressão. Então, tudo isso está acontecendo quando a pessoa toma um barbitúrico, toma um gabaérgico, né, um benzodiazepínico. Ela não entra em sono, não é um sono saudável, um sono bacana, um sono restaurador, é uma espécie de apagão. E no dia seguinte ela acorda muitas vezes até cansada, irritada e com problemas de memória. Então o problema é que as pessoas estão abandonando aquilo que é natural, que é a nossa capacidade de dormir e de sonhar. Qualquer pessoa tem a capacidade de dormir e sonhar, assim como tem de respirar ou de se alimentar, faz parte do hardware biológico. E nós estamos trocando isso por uma medicalização, então tem a pílula para dormir, tem a pílula para acordar. Tem a pílula para poder trabalhar, tem a pílula para concentrar, tem a pílula para namorar. É surreal. Qual é o caminho? O caminho é voltar para a sabedoria dos antigos. É sono, é exercício físico, é alimentação, relações bacanas, cultura, livros, né? Por que as pessoas não têm sono quando estão de frente a uma tela? Porque aquela luz que chega inibe a formação da melatonina, que aliás é a única dessas todas que eu separo como sendo uma coisa bacana. Eu defendo... Sou muito crítico dessas substâncias no meu livro, mas defendo o uso da melatonina, que é produzida pelo próprio cérebro, e às vezes a pessoa não está produzindo e precisa ingerir. Mas é melhor ainda que ela produza, e para ela produzir é muito simples. Apaga todos os aparelhos elétricos e pega um livro bom e vai ler, e depois de algumas páginas ela vai dormir. Eu vou chamar um intervalo, porque o nosso tempo acabou, mas é a primeira vez que eu estou apresentando esse programa com muito peso na consciência. O Roda Viva faz um rapidíssimo intervalo e volta. Mais entrevista com o neurocientista Siddhartha Ribeiro. Fica com a gente, apesar de estar começando a avançar a hora do sono. Quarto e último bloco do Roda Viva com o professor Siddhartha Ribeiro. Daniel, a palavra está com você. Eu ia perguntar no gancho da resposta do senhor anterior, se esse é um caminho que o senhor imagina ser individual,
Ou seja, cada um de nós precisa, de alguma forma, entender que isso é necessário ou entender que isso é viável para si, ou se, como sociedade, a gente mudando alguns parâmetros de sucesso, é possível se chegar numa questão menos, talvez, dura, menos dramática, se a gente pudesse colocar assim? Daniel, acho que ambos. Acho que toda transformação profunda na sociedade passa pelo indivíduo. Eu estive no Japão recentemente, é um lugar onde não tem lixo na rua de jeito nenhum. Faz a Alemanha parecer um lugar sujo. Mas isso é um processo de educação de décadas. Mas, por outro lado, eu acredito na instituição, acredito no Estado, acredito que as empresas podem ter um papel sobre isso. Em várias empresas de ponta, de tecnologia, as pessoas têm lugares para dormir. Em várias universidades de ponta, as pessoas têm lugares para dormir. Eu tenho defendido, tenho feito estudos sobre isso, tem pessoas estudando isso no meu laboratório atualmente. Por exemplo, a Ana Raquel Torres, uma aluna minha de doutorado, junto com a Natália Mota, fazendo pesquisa. Felipe Pegado, pessoas que estão pesquisando a utilização do sono na escola para aumentar a duração do aprendizado. Um grande problema da educação é que as pessoas aprendem, podem até tirar uma nota 10 e depois não se lembram de nada. E isso acontece, inclusive, nos melhores centros do mundo. E isso acontece pela maneira como a gente faz essa educação, que é sem sono após a educação para consolidar e com uma única prova em que você descarrega o que sabe e depois esquece do assunto. Então, a existência de salas de sono nas escolas e o entendimento de que ir dormir durante o horário escolar pode ser tão importante quanto se alimentar quando está com fome ou ir ao banheiro quando precisa ir ao banheiro, isso precisa acontecer. A evidência científica já está disponível. Siddhartha, em 2011 eu visitei o Instituto do Cérebro, vocês estavam numa casa recém-alugada ou comprada para esse fim, com muitos equipamentos em caixa ainda, né? Naquele momento você e 9 colegas seus, recentemente rompido com o Miguel Nicoleles, que foi o cientista que estava envolvido nesse projeto de criar um Instituto de Neurociência em Natal. Quando eu escrevi a esse respeito, em 2011, eu deixei no ar a dúvida sobre se haveria espaço para 2 institutos fortes de neurociência em Natal. O Nicoleles, ele acabou inaugurando só no ano passado o Campus do Cérebro, que já estava em construção naquele momento. E eu queria te devolver essa pergunta agora. 8 anos depois, tem espaço? Como é que você leria a evolução dos 2 institutos desde aquele momento? Bernardo, no Brasil tem espaço para muita ciência. Nós precisamos de muita ciência. É um dos países que tem, dos grandes países do mundo, é um dos que tem o menor número de cientistas por milhão de habitantes. Então é muito bem-vindo que Natal tenha 2 institutos. Eu participei da fundação do primeiro, fui o primeiro diretor, e participei da fundação do segundo instituto e fui o primeiro diretor desse instituto por bastante tempo. Atualmente eu sou o vice-diretor. Eu não tenho nada para falar do instituto do professor Nicoleles. O que eu posso te dizer é que o nosso instituto tem a maior produtividade de neurociências daquele estado. Professor, o governo federal mudou nesse ano a diretriz de combate ao abuso de drogas, trocando a redução de danos pela abstinência. E é um assunto que divide especialistas, porque alguns falam que redução de danos é enxugar gelo e tal. Eu queria saber a opinião do senhor sobre isso. A opinião é a pior possível. Eu, além de ser pesquisador e cientista e ser membro da SBPC, também sou membro da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, em que essa questão é bastante estudada. A redução de danos é uma necessidade, porque são pouquíssimas pessoas que de fato vão conseguir aderir à abstinência. O modelo que está colocado agora é um modelo que privilegia comunidades terapêuticas de cunho religioso, com pouquíssima ou nenhuma ciência envolvida e uma discussão moralista sobre aquilo que é bom para o outro. Tipicamente, as pessoas que têm essa posição acham que droga é aquilo que os outros gostam e que ela não gosta. Se você perguntar se nós deveríamos legalizar a cerveja, ela vai olhar para sua cara com muita estranheza. E no Brasil, a droga que é mais consumida é o álcool. 66% da população já teve contato com álcool. Não estou defendendo que nós tornemos o álcool ilegal, estou defendendo que nós sejamos equânimes, que nós tenhamos isonomia, que as substâncias sejam reguladas de acordo com o seu potencial de dano e de benefícios. A ideia de que você vai impedir uma pessoa que tem uma dependência de drogas de usar drogas e que o objetivo final para todos é a abstinência é uma ideia que não tem base científica. Isso não quer dizer que algumas pessoas não devam ou não queiram chegar nesse ponto. Mas se nós olharmos a nossa sociedade e perguntarmos quem é que vive sem drogas, ninguém, porque todo mundo ou usa álcool, ou usa tabaco, ou usa café, ou usa açúcar. As pessoas que estão no hospital tipicamente estão lá por excesso de açúcar.
Só para a gente encerrar esse episódio, me recordei aqui que a SBPC foi expulsa do CONAD, certo? Sim, excluída. Excluída. Tudo bem, é uma palavra mais elegante, é verdade. Obrigada. Como é que está? Existe algum diálogo hoje entre a SBPC e o governo nessas áreas, em torno dessas áreas onde ela costumava auxiliar, né? Existe muito diálogo da SBPC com o governo através do MCTIC. O professor Ildeu Moreira, nosso presidente da SBPC, tem bastante diálogo com o ministro Marcos Pontes. No que diz respeito ao CONAD e as questões sobre políticas de drogas, esse diálogo foi rompido no momento que a SBPC foi excluída e várias outras entidades foram excluídas. E é interessante pensarmos que esse CONAD já era o CONAD pós-Temer. No governo Temer, foi criada uma maioria a favor dessa visão contra a redução de danos, a favor de comunidades terapêuticas religiosas. Então, na verdade, os cientistas estavam lá em minoria, era apenas a opinião contrária que se manifestava regularmente e perdia todas as votações. O que foi feito agora, esse expurgo, não só no CONAD, também no CONAMA, no Conselho de Meio Ambiente, é um expurgo que visa não ganhar uma posição dentro do Conselho, mas visa eliminar o contraditório. Perfeito. Como é que os cientistas estão se articulando, para fazer frente a esse tipo de medidas, né? A gente não tem, por exemplo, no Congresso, uma bancada forte que represente os interesses dos cientistas. Você vê esse tipo de articulação sendo feito? Outros setores da sociedade estão bem mais articulados. Isso está sendo feito. Seus interesses. Na presidência anterior da SBPC, a professora Helena Nader fez um trabalho muito intenso junto ao parlamento, e o professor Ildeu Moreira, que é o atual presidente, reeleito, aumentou ainda mais esse contato através da criação desse grupo de trabalho com vários parlamentares, como eu falei aqui, o ex-ministro Celso Pancera e outros parlamentares, Orlando Silva. Qual que é a ideia? A ideia é que ciência é política de Estado. A gente precisa de ter a formatação sólida do que é a nossa política científica. Nós temos um marco legal para a ciência e tecnologia que não foi ainda implementado. Isso precisa acontecer. Isso não pode estar à mercê dos caprichos desse ou daquele governo, sob pena de nós lesarmos a pátria. Então, todo mundo que é patriota, que coloca a mão no peito e fala eu quero um país decente, tem que compreender que nós estamos falando de mudanças estruturais e que precisam ser continuadas. E o parlamento é um local adequado para fazer isso. Tem havido muito diálogo com o presidente da Câmara, com o Rodrigo Maia, no entendimento de que ali é possível corrigir esse desatino. Agora sim, Reinaldo. O que eu ia acrescentar só é que se isso não traz a gente de novo para o buraco onde a gente está, que é justamente a dificuldade de você dialogar com base em fatos no contexto atual. Na verdade, os limites de você criar política pública com base em ciência, quando a questão deixou de ser quais são os maiores fatos e passou a ser simplesmente ideológica. Como é que você abre um buraco nesse tipo de muralha? Dá a impressão que é inexpugnável, na verdade, que você não tem muito o que fazer, porque as pessoas pararam de argumentar com base em fatos. É aquela história da Torre de Babel, né? O que você faz quando está todo mundo alucinando? O pessoal acha que quem alucina é quem toma psicodélico, mas pelo jeito não. É quem lê errado a Bíblia, né? Porque a Bíblia tem muita coisa bacana que é o contrário disso. Tem um colega lá do Instituto, que é o professor Daniel Takahashi, um grande cientista, e que fez um modelo matemático. Ele falou, olha, a maneira de acabar com a fake news não é a true news, não é você falar a verdade, é você fazer mais fake news absurda. Por exemplo, a Terra é plana, aí você fala, não, a Terra não é plana, na verdade ela tem um formato de Ruffles. Sabe que tem o pessoal da Terra Convexa aqui no Brasil. Terra Convexa. O pessoal do ET Bilu, inclusive, o mesmo Desculpa. pessoal. O pessoal da Terra Convexa aqui no Brasil, que é o mesmo, pessoal do ET Bilu. Exatamente. No fundo é você criar uma situação para mostrar quanto que isso é ridículo, quanto que isso é engraçado quando a gente pode rir ou trágico quando as pessoas realmente acreditam nisso. Não vejo saída sem um debate franco, sem uma firmeza da parte das pessoas que, cientistas ou não, aderem aos fatos científicos e sem uma mudança muito profunda na educação, porque isso realmente começa lá na base. Se as pessoas têm uma escola muito ruim e estão bombardeadas por uma televisão aberta de péssima qualidade, se as pessoas não leem nada, porque cada vez leem menos, no Brasil já se lê pouco e as novas gerações leem cada vez menos, o nosso futuro é trágico, mas o fato de estarmos falando isso aqui agora é esperançoso. É interessante que ontem ou hoje a BBC fez uma entrevista com o ministro Ricardo Salles.
do Meio Ambiente, ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, lá fora. Então, ele está dando uma entrevista em inglês e eles puxaram a entrevista pelo fato de ele reconhecer que o aquecimento global é causado pelo homem, né? Porque isso também é uma questão polêmica, controvertida para o governo. O ministro das Relações Exteriores pensa diferente. De alguma forma, esse choque pode ser produtivo, o senhor acha? Eu acho interessante, Daniela, que ele não teve coragem de repetir lá fora as mentiras que conta aqui dentro. Porque, afinal de contas, ele não queria ser linchado intelectualmente no exterior. Eu acho que esse é um momento em que a gente tem que ter bastante clareza do que está em jogo. E, novamente, quer dizer, os dados do INPE não são dados produzidos por que alguém tirou da cartola, são dados de satélites, inclusive de vários outros países. Não há muita discordância quanto a isso. O que eu entendo é que nós precisamos de um saudável constrangimento intelectual. Nós não podemos aceitar que uma pessoa fale uma inverdade como essa. Nós temos que ser firmes na defesa daquilo que nós consideramos que são fatos. Existem opiniões e existem fatos. Tem logos e tem doxa. São coisas diferentes. Alexandre? A gente falando sobre, né, das opiniões e dos fatos, né? Por um lado, também a gente tá pegando ao longo daqui esse ponto de vista, os problemas mais, vamos ler, da extrema direita, né? Negar o aquecimento global, tudo mais. No outro lado do espectro ideológico, a gente também tem alguns sintomas de obscurantismo. Então, por exemplo, quando você vai falar em substituir a matriz energética, então aí pega uma hora, a hidrelétrica não pode porque vai alagar o negócio. Então, nuclear não pode nem falar disso, Sobra basicamente solar e que para boa parte do mundo simplesmente não tem como fazer. Para esse tipo de argumento, e que nesse caso não é educação, porque muita gente bastante escolarizada, né, e até professores, às vezes, defendem isso. Qual o seu ponto em relação a esse, vamos chamar, esse obscurantismo mais ilustrado? Acho que a gente tem que ter a mesma postura, né? Agora, isso não quer dizer que isso significa, então hidrelétrica é bom, nuclear é bom. Vamos falar sobre isso? Vamos conversar sobre isso? No caso do Brasil, que tem uma exposição ao sol gigantesca, a energia solar é uma ótima, né? E aí, voltando um pouco para a sua questão, o aquecimento global é causado pelo homem ou não? De certa maneira, não faz mais diferença. Ele é um fato. Se ele é causado pelo homem ou não, o fato é que ele está dado. Foi uma luta para poder fazer o governo admitir lá fora. Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu acredito que é antropogênico, a ciência diz que é antropogênico, mas o ponto principal é que ele está dado e que se nós não mitigarmos esse aquecimento, a América do Sul inteira, que tem terras no Equador, vai se desertificar e quem vai se dar bem é o hemisfério norte. Aliás, isso, de certa maneira, também está dado. O que a gente vai tentar fazer é mitigar. Agora, eu acho que o que é interessante é que quando as pessoas são fundamentalistas, seja a esquerda, seja a direita, às vezes elas acabam se tocando, né? Muita gente falava isso sobre Israel, né? Que os maiores aliados da ultradireita era a ultra-esquerda. Eu acho que esse é um momento em que a gente precisa se unir no centro. O que é interessante para o Brasil é que estamos todos no mesmo barco. Se o Brasil sofrer uma desertificação na Amazônia, o agronegócio vai acabar. Então, isso significa que existem interesses em comum entre ecologistas e fazendeiros. A gente precisa encontrar esse local em que é possível ter esse debate, em que a gente pode dizer, mas por que não nuclear? Ah, por causa disso. E por que não hidrelétrica? Ah, por causa daquilo. Qual é a alternativa? E nesse caso? E a solução, ela meio que é caso a caso. O futuro da distribuição de energia é você não ter que gerar toda a energia num local e levar ela para um lugar muito distante, porque há uma dissipação muito grande. Então, quanto mais você puder gerar localmente, e para isso solar e eólica são ótimos, melhor. O Brasil é um país que pode sim investir pesadamente em energia solar. Deve. Se nós tivéssemos investido mais em energia solar do que em petróleo, há 20 anos atrás, se todo mundo tivesse em casa geração de energia solar e pudesse vender para a rede e tirar alguma renda disso, talvez até os interesses internacionais do pré-sal não fossem tão grandes. Nós, infelizmente, chegamos ao final da edição
do Roda Viva de hoje com o neurocientista, professor Siddhartha Ribeiro. Muitíssimo obrigado. Eu agradeço bastante também aqui a presença dos meus colegas Bernardo Esteves, Reinaldo José Lopes, do Daniel Fernandes, Danilo Tomás, do Alexandre Verzignassi e do nosso cartunista cada vez mais perguntador, Paulo Caruso. Eu agradeço, claro, a você que nos acompanhou até essa hora contra as recomendações do nosso especialista de hoje. Uma boa noite, uma ótima semana e fica o convite. Na próxima segunda-feira, às 22 horas, nós temos um compromisso aqui no Roda Viva. Eu espero vocês até lá.